Bom dia, pessoal. Venho fazer um anúncio aqui de que eu troco um cachorro ansioso por 10 reativos para poder treinar, viu? Porque não parece, mas os cachorros ansiosos e os inseguros são, na minha opinião, os mais difíceis e os mais desafiadores. O Oliver deu muito trabalho à noite. Eu fiquei o tempo todo acordada porque ele deitava, ele levantava, ele batia na caixa, ele levantava, batia na caixa, ficava ofegante. Então eu ficava o tempo todo vigiando para ver se estava tudo certo. Eu troquei ele de caixa. A caixa dele é aquela caixa de tecido da Dogfly. Só que dependendo do momento, principalmente quando eu não tô no ambiente, ele tenta bater na caixa. E pra caixa da Dogfly, isso não é bom, né? Porque é uma caixa muito frágil. Então eu troquei ele pra caixa rígida, tradicional, pra não ter problema, né? Da caixa estragar, nem nada do tipo, enquanto ele tá ainda se adaptando. E com o Oliver é muito nítido você ver essa agitação mental dele, essa dificuldade dele de relaxar. Passou a noite inteira, ele deve ter dormido pouquíssimo. Na verdade, desde quando ele chegou aqui, ele dormiu pouquíssimo, porque ele deita, ele tá exausto, ele deita, dorme durante, sei lá, no máximo 10 minutos e ele levanta de novo. Isso é extremamente prejudicial pro cachorro. Infelizmente, o cachorro dá sinais durante a vida inteira, só que a gente ignora, muitas vezes a gente não percebe, não tem essa visão pro cachorro, não consegue perceber isso nele e vai deixando, vai ignorando, vai reforçando. E aí o cachorro fica com quase 4 anos já nesse estágio. E pra gente reverter e criar um novo padrão dá trabalho e é muito mais difícil. Outra coisa que eu já comecei a observar nele também é lambedura de patas em alguns momentos. Isso é uma coisa bem complicada que muita gente passa a vida inteira tentando resolver com o cachorro. Só que, na verdade, isso tem um ponto, um início comportamental. É justamente essa agitação e o cachorro não conseguir ficar parado. E aí, quando você pede ele para ficar parado, ele começa a procurar coisas para fazer. E aí o cachorro começa a lamber a pata, começa a morder a pata, rabo, esse tipo de coisa. E muita gente fica muito tempo tentando um monte de coisa, remédios, tratamentos, enfim, e não consegue resolver. Porque justamente isso tem um início comportamental na ansiedade. E eu comecei a observar o Oliver em alguns momentos lambendo a pata. E quando a gente começar no colar, a gente vai começar no colar, acho que amanhã ou depois de amanhã, a gente vai conseguir resolver muito melhor isso e controlar muito mais a ansiedade dele. Então, nesses primeiros dias aqui, eu quero só que ele se habitue com essa rotina e a gente dê início ao básico com ele. Então, eu quero bastante caixa, bastante place, os exercícios básicos de condução. Aqui a gente está fazendo muita condução, porque como eu falei no stories anterior, a ansiedade ela vai se manifestar em vários pequenos momentos do seu dia. Então, um exemplo, na hora de tirar ele da caixa já é um momento para controlar isso. Na hora de sair do quarto é um momento que você abre a porta e ele quer disparar na sua frente. Então, tudo isso a gente está controlando com muitos detalhes. Então, vai sair do quarto, faz um trabalho ali para, se ele disparar, traz ele de volta e começa de novo e de novo. É muita repetição e fazer isso o dia inteiro. E depois de uns dias, quando a gente começar no colar, aí sim a gente vai melhorar muito a comunicação com ele. E o colar vai ajudar muito ele a ter clareza do que fazer e de fato conseguir desligar a mente e relaxar. No horário do almoço, eu saí de casa para poder almoçar na minha sogra e deixei os cachorros na caixa. E o Oliver começou a entrar em desespero depois de um tempo. Depois de mais ou menos meia hora que a gente tinha saído, ele começou a fazer isso que vocês estão vendo no vídeo. Começou a bater na caixa, começou a movimentar a caixa para vocês verem a intensidade que ele estava batendo. Eu tentei interromper verbalmente com ele na câmera, não deu certo, a gente teve que voltar para casa. Mas eu quero mostrar para vocês até onde a ansiedade do cachorro chega. E como eu falei, se ele não tivesse na caixa, com certeza ele teria demonstrado esse comportamento de outra forma. Seja destruindo alguma coisa, seja arranhando a porta ou latindo, então mordendo as próprias patas, que é uma coisa que ele faz também. Então, o problema aqui não é a caixa de transporte em si, ele não tem uma questão com a caixa. Ele tem uma questão em ficar longe das pessoas e não saber o que fazer. Depois que a gente chegou em casa, eu fiquei ali na frente da caixa, verifiquei se estava tudo certo, que ele não tinha machucado, não danificou a caixa também.
Fiquei ali esperando até ele se acalmar e só depois eu tirei ele. Eu não tirei ele da caixa naquela crise que vocês estavam vendo. Nessa parte do vídeo agora já é a parte da tarde e eu estava no ambiente. Quero que vocês vejam a diferença de comportamento dele. Eu deixei ele de prong e de guia porque eu queria direcionar ele para o deita. Então todas as vezes que ele levantava, eu ia lá, dava uma puxadinha na guia para ele deitar. Eu quero criar isso com ele, de entrar na caixa e deitar. Mas olha só que como eu estava no ambiente, ele continuou deitado e ficou bem mais tranquilo. Ele chegou ao ponto de abaixar a cabeça e dormir por bastante tempo, tá? Agora, já na parte da noite, o horário dos cachorros dormirem, ele começou com o mesmo comportamento que ele tinha demonstrado lá no horário do almoço. Só que a diferença foi que eu coloquei o colar nele para corrigir esse comportamento específico. Eu coloquei o colar nele para parar essa crise. Como vocês viram no outro vídeo, como eu não estava em casa para poder interromper, ele foi escalando aquela ansiedade cada vez mais até chegar naquele ponto. Agora, dessa vez eu fiz diferente e eu quis interromper de forma bem clara para ele e mostrar que ele não pode bater na caixa. Então eu coloquei o colar mesmo sem fazer introdução, que é uma coisa que normalmente eu não faço, mas coloquei o colar, corrigi e ele parou. Tive que corrigir bem alto, porque eu tive que chegar na intensidade dele. E depois que ele parou, ele ficou dessa forma do vídeo, sentado, ofegante, durante 1 hora relutando contra o sono. Ele estava exausto, ele estava cansado, ele já estava esse tempo todo sem dormir direito. E aí, o que aconteceu depois de 1 hora que ele ficou dessa forma? Ele dormiu praticamente a noite inteira. Então a mensagem do vídeo hoje é da gente não desistir e não se assustar com esses comportamentos do cachorro. Porque na verdade ele só tem isso porque foi permitido e reforçado isso durante muito tempo. Então agora a gente precisa interromper para o cachorro melhorar. Muitas das vezes a gente acha que a correção vai ser negativa para o cachorro, mas olhem o resultado desse vídeo. A correção foi alta, sim, mas foi extremamente importante para parar e interromper a crise que ele estava. E logo depois ele entendeu e ele conseguiu, de fato, relaxar e se render a noite inteira e ter uma boa noite de descanso que ele não estava tendo. Então, gente, para quem tem cães ansiosos como o Oliver, não deixem esses pequenos momentos de ansiedade passarem. Ele só chegou nesse nível porque em vários momentos do dia não foi cobrado nada dele e foi permitido com que essa ansiedade aumentasse cada vez mais. Então não perca tempo, faça um treinamento de caixa de transporte com seu cachorro, ensine ele a ficar calmo, ensine ele a parar, ensine ele a ficar restrito e o cachorro só tem a ganhar com isso. Agora ele está ficando bem mais tranquilo, está conseguindo dormir na caixa, que é um ponto super positivo e que vai fazer muito bem para ele. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado pessoas que tenham cães parecidos e se tiverem dúvidas, como sempre, podem deixar nos comentários para mim.